Um bom dia a vocês, obrigado pela presença, obrigado também por estar com a gente durante toda essa semana. Obrigado, pastor Abidoral, pela boa lição, que a gente refletiu muito bem, com boas aplicações. E agora nós vamos para Romanos, capítulo número 10. Essa semana foi uma semana muito boa, espero que a visão de Romanos tenha se ampliado na sua mente e, claro, que Cristo tenha sido muito mais presente pela sua busca que você faz dentro das Escrituras, especialmente no estudo desse livraço que se chama Romanos. Então, nós vamos agora para o capítulo número 10 no próximo encontro que a gente tiver aqui na próxima semana, que não será na próxima propriamente dita, a gente estará juntos para concluir o livro de Romanos, tá certo? Então, pergunta que nós devemos fazer é: o que que trata o capítulo número 10 de Romanos? O que que Paulo quer dizer aqui? Qual é o caminho de Paulo aqui em Romanos, capítulo de número 10? Vamos lá. Eu coloquei aqui um título que talvez esse título resuma muito bem ah, o interesse de Paulo nesse capítulo. Veja o que diz: a justiça que vem pela fé e a missão de anunciar o evangelho. Eu acredito que essa frase, ela resume muito bem o que Paulo quer anunciar, quer dizer no capítulo número 10 do livro de Romanos. Bem, como nós sempre fazemos, vamos para o texto. Abre sua Bíblia, Romanos capítulo 10, versículo 1 a 3. Veja o que o texto diz. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Então, notem vocês aqui que no capítulo 10, versículo 1 a 3, Paulo diz o seguinte: eu estou suplicando a Deus. Eu desejo que Deus haja de uma forma muito mais intensa para que ele se sensibilize o seu coração, para que eles sejam salvos. Então, eu estou intercedendo aqui. Por quê? Porque eles têm zelo. Eles procuram ser obedientes na guarda da lei, eles procuram ser obedientes nas cerimônias, eles procuram ser obedientes em tudo aquilo que Deus espera, mas se esquece do próprio Deus. Por quê? Porque eles procuram se justificar não naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz, mas eles procuram se justificar naquilo que eles são e naquilo que eles fazem. Esse é um problema seríssimo. Paulo expressa o desejo e oração para que Israel seja salvo. Ele reconhece o zelo deles, mas esse zelo é sem entendimento, porque o zelo está baseado na procura da própria justificação, e eles tentavam estabelecer essa justiça em vez de submeter-se a Deus. É isso que está tratando Romanos 10, 1 a 13. Bem, diante desse problema, a gente para e pensa no seguinte. Paulo vai tratar muitas vezes sobre a justificação no livro de Romanos. Por quê? Porque a justificação é algo que Deus realiza no ser humano. É aquilo, não é só uma declaração, é mais do que isso, porque Ellen G. White diz que santificação e justificação praticamente é a mesma coisa. Paulo expressa desejo e oração para que Israel seja salvo, reconhece o zelo deles. Mas qual era o grande problema deles? É que eles tentavam estabelecer a própria justiça. Esse é o grande problema de Israel. Agora, com base nisso, há uma citação aqui que me chama muita atenção. Amigos queridos, a justiça própria não foi um problema de Caim, não foi um problema de Israel só, é um problema de todo cristão, de todo ser humano religioso, especialmente. Há uma tendência no nosso coração de buscar algum desempenho para sermos aceitos por Deus. Eu não sei se você já viu pessoas que elas caem, são removidas da igreja, e às vezes, eu não estou dizendo que todas as pessoas fazem isso, eu não estou dizendo que todas as pessoas têm essa motivação, mas às vezes as pessoas elas querem fazer o máximo
querem se entregar muito em tudo na igreja, depois que cometeu um grande pecado. Você sabe por quê? Porque elas acham que esse tamanho dessa entrega, desse envolvimento, desses atos, pode trazer algum tipo de justificação para elas. Quero dizer uma coisa: descanse. A gente tem que fazer sempre o melhor para Cristo e por Cristo, mas não procurando em nada a nossa própria justificação. Nem tampouco para Deus importa uma religião fria, uma religião formal, que você faz tudo certinho, mas a base disso não é Cristo. Veja esse texto. Veja esse texto. Ellen G. White diz o seguinte: uma religião fria, legalista, jamais pode levar almas a Cristo, pois é destituída de amor. É religião sem Cristo. O que é religião sem Cristo? Quando jejuar e orar é praticado no espírito de justificação própria, são abomináveis a Deus. A solene assembleia de culto, a rotina de cerimônias religiosas, a humilhação exterior, o sacrifício imposto, tudo proclama ao mundo o testemunho de que o praticante dessas coisas se considera justo. Essas coisas chamam a atenção para o observador de deveres rigorosos, dizendo: este homem tem direito ao céu, mas tudo é engano. Notem vocês que aqui existem algumas práticas que são boas, como, por exemplo, jejuar, como, por exemplo, orar, como, por exemplo, ir à igreja, como, por exemplo, fazer o culto familiar, como, por exemplo, se sacrificar, dar o seu melhor. O problema não são os atos praticados no contexto da vida cristã. O problema é a motivação pela qual nós fazemos isso. E onde está o nosso alvo? Onde está a nossa justiça? A gente nunca pode perder de vista a Cristo, porque uma religião sem Cristo é vazia. A gente nunca pode perder Cristo do centro. O adventismo sem Cristo, ele é vazio, completamente sem sentido. Guarda do sábado sem Cristo não tem importância nenhuma, não tem valor nenhum. Observância da lei sem Cristo não tem justificação nenhuma, nenhuma. Por quê? Porque quem nos justifica é Cristo, que nos leva à santificação, que nos leva à obediência. Então, compreenda bem isso. Sem Cristo não existe brilho na religião, não existe gozo na religião, não existe alegria na religião, não existe satisfação na religião e nem tampouco vai existir justificação. Então, tudo que você faz, tudo que eu faço, tudo que nós fazemos, precisa ser considerado com uma base extremamente sólida. Tudo por ele, tudo para ele, propósito, processo e causa tem que ser Jesus Cristo. E quanto mais você viver tendo como motivação, no exercício da sua fé, a pessoa de Cristo, você não viverá uma vida cristã frustrada, porque quanto mais você colocar Cristo no centro, você vai caindo no próprio esquecimento e vai percebendo que toda a sua suficiência para se tornar um homem ou uma mulher de Deus vem completa e absolutamente de uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. Continuando. O versículo 4, de maneira específica, nos chama a atenção quando Paulo diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Só nos primeiros 4 versos, Paulo já citou aqui 3 vezes a palavra, 4 vezes a palavra justiça. Ele diz que a justiça de Deus, depois ele fala da justiça própria, depois ele fala da justiça que vem de Deus, e agora ele está dizendo que a justiça que é Cristo. Veja esse resumo aqui. O que significa que Cristo é o fim da lei? Ele é telos. Esse telos quer dizer que o fim da lei é Cristo. Porque a lei vai dizer, você está adulterando, qual é a solução para o seu problema? Quem é que vai te deixar puro? Quem é que vai te deixar fiel à sua esposa? É Cristo. Ele tem, é como se fosse a doença é apresentada pela lei.
Mas a Bíblia diz que a lei também nos aponta a Cristo, porque você fica sem direção, sem solução. Então, o propósito da lei. A lei aponta para Cristo como seu cumprimento perfeito, porque aquilo que falta em mim para a obediência está plenamente revelado na obediência e na vida de Cristo. A justiça não vem de guardar a lei, mas de aceitar o Salvador que a cumpriu plenamente. Eu já disse isso essa semana, mas eu vou repetir. Você não pode dar a Deus o que Deus pede sem que Deus esteja dando a você o que você precisa. Tá certo? Você não pode dar a Deus o que Deus pede sem você primeiro receber dele. Você não pode dar para ele um coração puro sem receber dele um coração puro. Coloque isso bem na sua cabeça para que você viva uma vida cristã mais aliviada. Você não pode obedecer a Deus se você não pedir forças a Ele para essa obediência. E tudo na vida cristã começa com uma rendição. Você tem que se render. Você tem que se render para que a vida de Cristo se manifeste na sua vida. Você tem que se entregar para que a sua vida reflita a vida de Cristo. E isso não pode ser um ato isolado, isso tem que ser um ato contínuo. Você não pode parar. Tem que ser diário, tem que ser constante. E essa entrega, essa dependência precisa acontecer por meio do batismo diário do Espírito Santo. Pois bem, continuando essa exposição, vamos para os versículos 5 a 8. Veja o que Paulo diz. Paulo diz assim: Ora, Moisés escreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: ele coloca o seguinte, ele diz o seguinte, que essa descrição de Moisés, ele está fazendo uma descrição, não está colocando aqui como sendo um princípio. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer a Cristo lá do alto. Impressionante, só um detalhe aqui. Quantas vezes Paulo recorre à palavra Cristo nesse capítulo número 10? Quantas vezes? Se você puder, está marcando aí. Ele já falou logo ali no versículo de número 4. Ele agora vai falar novamente no versículo de número 6. Isso é impressionante. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Mais uma vez. Porém, o que se diz é: a palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Bem, Paulo aqui está dizendo algumas coisas interessantes. Ele começa a dizer agora que existe uma forma de você encontrar justificação. E essa forma que é para encontrar justificação, requer uma decisão pessoal e também requer, claro, obviamente, o se dedicar ou se entregar a Cristo. Mas isso também é consequência da pregação da palavra. Então, Paulo aqui cita Deuteronômio 30:14, para mostrar que a salvação é acessível a todos. Não é preciso grandes feitos para alcançá-la. Por quê? Porque Cristo já fez. Deus removeu barreiras para que todos possam crer e também nós devemos pensar que é um convite para uma decisão pessoal. Agora, a pergunta que fica é se eu devo crer, pergunta como eu posso crer. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: Se com a boca você confessar Jesus como seu Salvador, em seu coração e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Novamente, Paulo fala aqui agora e aponta, ele vai aumentando a beleza de Cristo, evidenciando a pessoa de Cristo. E aqui Paulo, ele diz, olha, se você quer ser salvo, você tem que crer em Jesus Cristo, porque com o coração é que se crê para a justiça. Ou seja, essa justiça que nos deixa semelhantes a Cristo, que nos deixa perdoados, que nos deixa livres do pecado, ela só pode acontecer se Cristo for aceito em nosso coração. Então, pense nisso. Primeiro, duas condições do nosso para nós crermos. Primeiro, crer no coração e confessar. Então, Paulo está dizendo que aquilo que acontece internamente, que é o crer, precisa se exteriorizar com a confissão. Crer é entrega, é confiança, e confessar é testemunho público. A fé genuína leva ao batismo e ao testemunho ativo. Confissão inclui viver de forma coerente. Por quê?
porque aquilo que Cristo faz internamente se exterioriza em sua própria vida. Então, crer e confessar são duas coisas inseparáveis. Bem, é, existe um pensamento no livro Testemunhos Seletos, página 339, que me chama muita atenção sobre a importância de confessar e também não confessar a Cristo. Ellen G. White diz: por nossas palavras podemos confessar que Cristo não está em nós. Quanto ao nosso caráter, podemos negá-lo por amor da comunidade. Quando é que Cristo é negado? Quando a gente não se interessa em fazer nada, nem em casa, nem na igreja, a gente cruza os braços e nos tornamos consumidores. Segundo, esquivando-nos aos deveres e responsabilidades da vida que devem recair sobre outros, pessoas preguiçosas, pessoas que não têm compromisso com nada. Se nós não os assumirmos e amando os prazeres pecaminosos. Podemos também, pessoas que passam horas em redes sociais, pessoas que passam horas jogando esses joguinhos aí que muitas vezes não contribuem para o seu intelecto, nem tampouco para a sua vida espiritual, entretenimentos vazios. Podemos também negar a Cristo pelo orgulho no vestuário e conformidade com o mundo, por uma conduta descortês. Ou seja, crente não pode ser mal-educado, não pode ser grosso, não pode ser estúpido, não pode estar levantando sua voz, não pode ser temperamental. Ela diz que é sim uma forma de você não confessar a Cristo. Podemos negá-lo pelo amor às nossas próprias opiniões, a pessoas que são apaixonadas por sua própria voz, pessoas que são apaixonadas pelos seus próprios desejos, ou pessoas que se sensibilizam por qualquer coisa, porque querem que suas opiniões prevaleçam na comissão de igreja, que querem que sua opinião prevaleça das decisões da sua própria família. Ou seja, são pessoas de opiniões extremamente fortes e elas são extremamente feridas quando as suas opiniões não prevalecem, buscando sustentar e justificar o próprio eu. Também o podemos negar, negar, permitindo a mente girar em torno do sentimentalismo amoroso e demorando os pensamentos sobre nossa suposta dura sorte ou nossas provações. Negamos a Cristo quando nós só pensamos também no nosso próprio sofrimento. Isso é forte, né? Muito forte, né? Quando a gente pensa demais no nosso próprio sofrimento, nós podemos até negar a Cristo. Uma coisa muito forte. Então, quando nós pensamos em Cristo, nós pensamos o seguinte: eu quero crer, quero confessar, Senhor, a vida dura, a vida difícil. Quando eu penso nessa situação, eu posso fazer um resumo. Sabe qual é o resumo? Aconteça o que acontecer na sua vida, você não é o centro. Eu não sou o centro. Nós não somos o centro. Fuja de si mesmo para que Cristo viva em você. Fuja de si mesmo. A gente vive hoje em uma sociedade que 24 horas é pensando em si. E isso está contaminando o próprio cristianismo. Isso contamina, inclusive, os púlpitos hoje. Os púlpitos que muitas vezes o compromisso dos pregadores é com o eu, não é com a palavra. É com o ego, não é com Cristo. E é por isso que muitos são aplaudidos, porque falam mais para o ego do que para a necessidade do eu. E a nossa maior necessidade do eu é uma vida centrada em Jesus Cristo. Você crê nisso? Fuja de si mesmo para que você encontre as riquezas de Cristo. Pare de falar de si mesmo para que você tenha, que as pessoas vejam mais você falando de Cristo. Pare de se promover a si mesmo para que na sua vida você possa promover mais a Cristo. Bem, isso é confissão. Próximo texto, veja o que diz 11 e 13. 11 e 13 diz o seguinte: capítulo 11 a 13. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, aqui, Paulo, agora, está falando da abrangência, do alcance da salvação. A salvação não é restrita a um povo.
ela é estendida a todas as pessoas da face da terra. Por isso que Paulo aqui, ele usa gentios e judeus, como dizendo, o mundo está dividido nisso aqui, então, ok, o alcance é para todos. Então, Paulo diz assim, não há distinção. Segundo, todo aquele que invocar será salvo. E terceiro, a base para a missão mundial e para as três mensagens angélicas, que é a salvação, que é para todos, mas deve ser aceita individualmente. Quando ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor. É, agora, Paulo, ele expande, notem que ele começou com o princípio da justificação pela fé. Não a justiça própria, mas a justiça que vem de Cristo. Mas como as pessoas irão encontrar isso? Como as pessoas irão experimentar isso? Paulo então diz que existe um meio para que as pessoas acreditem. Que meio é esse? Abra sua Bíblia, vamos para Romanos 14 a 17. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Versículo 17. E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então, Paulo aqui agora está dizendo o seguinte: existe um meio para você crer. E o meio para você crer é por meio da pregação. E para pregar tem que ser enviados. Quem é enviados? Todos. Todos são enviados. Paulo constrói uma sequência lógica. Para crer é preciso ouvir, para ouvir é preciso que alguém pregue, para pregar é preciso ser enviado. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E é interessante que eu quero que você agora, se você tiver aqui um marca-texto nas suas mãos, eu quero que você abra aí o versículo 17, tá? 10, 17, e leia comigo um detalhezinho que Paulo aqui vai apresentar, que se você ler a Bíblia correndo, você não vai ver esse detalhe. Vou ler novamente o versículo número 17. Diz assim: E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de quem? Palavra de quem? O que é que diz a sua Bíblia aí? Palavra de Cristo. Bem, se Paulo está dizendo aqui palavra de Cristo, Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, toda pregação, não importa a pregação que você faça, precisa chegar a Cristo. Irmãos, não existe pregação de vestuário. Não existe pregação de vestuário. O que existe é pregação que aponta para Cristo e que Cristo nos ensina a ter um estilo de vida melhor com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente bebe, com aquilo que a gente veste. Entendeu agora? Tudo tem que ser por causa de Cristo. Não existe pregação sobre dízimo. O que existe pregação é sobre Cristo, que nos ensina a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Não existe pregação sobre saúde, o que existe é uma pregação em que nós exaltamos a Cristo no contexto do nosso corpo, porque Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31 que tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, tudo que a gente faz é para a glória de Cristo. Então, isso quer dizer que a nossa pregação, não existe pregação escatológica sem Cristo, não existe pregação de forma nenhuma, nem estilo de vida, nem sobre a obediência, nem sobre sábado, nada, nada que não tenha que exaltar a Cristo. E Cristo não pode ser um apêndice, você não pode falar tanto, 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 e lá no finalzinho, e Cristo disse isso. Não, não, não. Os nossos púlpitos, os nossos sermões, os nossos seminários, e também os nossos estudos bíblicos têm que ter como centro Cristo. Não é tudo que a gente fala que leva a Cristo, mas é como se eu estivesse falando sobre um tema e trouxesse Cristo. Não. É que Cristo é dele que eu falo. E tudo que está ao redor eu trago para ele, porque ele é o centro. Paulo diz a pregação de Cristo. Nossos púlpitos têm que ser cristocêntricos. Vai falar de família? Vai falar de casamento? Primeiro é Cristo, traga o casamento para dentro. Vai falar de santuário? Primeiro Cristo, traga o Cristo, o santuário para o contexto da pessoa de Cristo. Por isso que Paulo diz a palavra de Cristo. E Paulo fazia isso? Bem, se você ler Romanos 10, você já vai ver aqui pelo menos umas 7 ou 8 citações de Cristo só no capítulo número 10. Isso é fantástico. Pregue de tudo, mas o centro de sua pregação precisa ser Cristo. Exalte a Cristo nos seus sermões
que ele terá muito mais relevância, muito mais propósito, muito mais sentido e alcançará melhor e de uma forma muito mais profunda o coração das pessoas. Bem, de quem é a responsabilidade de pregar? O livro Testemunhos para a Igreja diz o seguinte: as palavras ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura são dirigidas a cada um dos seguidores de Cristo. Opa, quem é você? Você aceitou a Cristo? Não terceirize o testemunho. Não diga que é o do pastor. Não diga porque ele recebe salário. Não, não, não. Recebemos um salário para pregar porque nossa dedicação é exclusiva. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que muitos não terão mais isso em algum momento da história. A igreja vai ser perseguida e os verdadeiros seguidores de Cristo, com ou sem salário, com ou sem condições, irão pregar até o fim. Porque o chamado é para exaltar a Cristo. Então, se isso deve ser comum no ministério pastoral, isso deve ser comum na sua vida. Você nunca terá um cristianismo forte se você não compartilhar o que você acredita. Repito, posso repetir aqui? Você nunca terá um cristianismo forte se você não compartilhar o que você acredita. Você tem que falar. Não diga, eu vou ali entregar um livro. Porque ali agora eu vou chamar o povo para assistir a Novo Tempo. Beleza, tem o seu lugar. Mas você precisa dizer para os outros o que Cristo fez em sua vida, o que Cristo está fazendo em sua vida e qual a esperança que pulsa dentro do seu próprio coração. Bom, continuando a citação, diz: todos os que estão destinados a participar da vida de Cristo estão destinados para trabalhar pela salvação de seus semelhantes. O mesmo anelo de alma que ele sentiu pela salvação dos perdidos deve ser neles manifesto. Ou seja, que ele sentiu o que Cristo sentiu. Nem todos podem ocupar o mesmo cargo, mas todos, para todos, há um lugar e um trabalho. Nem todos podem ser pastor, mas todos podem testemunhar. Nem todos podem ser um ministro ou pregar como pastor, mas todos podem pregar. Todos sobre quem foram derramadas as bênçãos de Deus devem corresponder por meio de serviço fiel. Cada dom deve ser empregado para o progresso do seu reino. Bem, vamos então para a parte final. Romanos, capítulo número 10, 18 a 21 diz assim: Mas a pergunta que é feita, né? Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais: será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Bem, é que existe sempre dois tipos de classes: aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam. Então, Paulo aqui, ele recorre novamente a Moisés. Lembre-se que no capítulo número 10, Paulo está usando aqui dois homens de Deus, Isaías e Moisés. Um para dizer o seguinte: o que a lei estava apontando, aquilo que Deus estava fazendo, porque mesmo fora de Israel, Deus estava agindo. Deus estava agindo em cada milagre de pessoas que estavam aceitando a Ele desde a época de Moisés. Deus estava agindo também com milagres na vida de pessoas que eram gentias, como a gente vê no capítulo, se eu não me engano, 10 de Atos, quando você vê a experiência de Cornélio, quando você vê a mulher cananeia, que conta a experiência dos cachorrinhos. Ou seja, existem pessoas, Paulo está dizendo, que lá fora estão correspondendo ao evangelho mais do que aqueles que estão dentro. Então, é como se Paulo dizendo que Israel está descansando na religiosidade, perdendo a essência do evangelho, quando os gentios estão aceitando o evangelho. E isso estava provocando até ciúmes. Por quê? Porque não é o pedigree, não é uma questão sanguínea que nos define o povo de Deus. O que nos define o povo de Deus é aceitar a Cristo como Salvador pessoal, como crer na sua palavra, como confessar o seu nome e, a partir disso, viver a vida que ele espera de nós.
Israel teve oportunidade, mas muitos rejeitaram. Deus ainda estende sua mão ao povo rebelde. Rejeitar a verdade hoje traz risco de endurecimento espiritual e Deus é paciente, mas há um limite para a oportunidade. Eu concluo com esse pensamento. Deus concede aos homens oportunidades para se tornarem um com Cristo. Esse é o propósito do Evangelho. E um com Ele. Os que andam no temor do Senhor, meditando em seu caráter, tornar-se-ão diariamente mais e mais semelhantes a Cristo. Os que resolvem não conhecer a Deus serão arrogantes e jactanciosos. Ou seja, o que nós podemos encontrar nesse livro, Este Dia com Deus, página 32? É quem está em Cristo vai se parecer mais com Ele. Quem não está em Cristo vai se parecer mais consigo mesmo. Isso é o que Paulo está dizendo, em suma, no capítulo 10 de Romanos. Hoje, sexta-feira, dia mais um dia que nós temos aqui diante de nós, dia 8 de agosto, é um dia de dizer o seguinte: Deus, eu aceito. Deus, eu aceito. Eu aceito tua palavra. Eu aceito tua revelação. Eu aceito teus braços abertos e corro em sua direção também com os braços abertos. Eu sei que eu posso ser diferente. Eu sei que eu posso ser semelhante a Cristo. Ó Deus, por favor, que a minha vida seja menos do eu e mais de Cristo. Que a minha vida seja menos do ego e mais do meu Salvador. Que precioso Salvador. Que capítulo cristocêntrico é esse? Resumindo, Paulo diz: eles eram ignorantes, porque procuravam justificação nas obras. Esqueceram da justiça de Deus. A justiça de Deus vem com Cristo. E para que eu aceite a justiça de Cristo, eu preciso crer. E quando eu aceito, eu confesso. Mas para crer, eu preciso ouvir, porque é pela fé, é pela pregação que eu desenvolvo a fé. E quando eu aceito a Cristo, eu posso nunca, 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 eu posso não ser de gerações de adventistas. Eu posso nunca ter ido à igreja, mas sou sou tão aceito, como se eu tivesse uma conexão com Deus por toda a minha vida. É essa aceitação que o Romanos capítulo número 10 aponta para nós. Que livraço, irmãos! Que livraço é esse de Romanos? E Paulo aqui nesse livro, nesse capítulo número 10, quase 8 vezes ele fala, é Cristo, a pregação é Cristo, a crer em Cristo, a confissão a Cristo, o testemunho por causa de Cristo e o envio também por causa dele. Deus o abençoe. Feliz dia da preparação e a gente se vê em breve. Que Cristo seja o centro. Fuja de si mesmo e viva mais para Ele. Você crê nisso? Levante sua mão e diga: eu creio, pastor, eu creio. Eu creio, pastor, nisso. Mais de Cristo, menos de si mesmo. Feche os olhos, vamos orar. Bom Deus, obrigado pelo dia. Que tua graça que cobre toda a terra também possa alcançar o nosso coração nessa manhã. Que qualquer coisa que nos atrapalhe, que qualquer coisa, Senhor, que nos torne reféns, seja arrancada da nossa vida, Senhor, para que a gente viva a vida que o Senhor nos oferece. É verdade que Isaías fez essa pergunta: quem creu em nossa pregação? Há aqueles que creem e aqueles que não creem. Mas essa manhã nós estamos aqui porque acreditamos que Cristo seja a beleza diante dos nossos olhos. Que Cristo seja a vida que a gente tanto quer viver. Que Cristo seja o centro de uma justificação que não é própria, mas a justificação que vem de Deus. Nos dê um bom dia hoje. Que Romanos 10 seja um capítulo de mais reflexão, de mais estudo por nossa parte. Em nome de Jesus, amém. Um abraço, gente, um ótimo dia e até o próximo capítulo. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, meu pastor. Deus seja louvado pelo conteúdo desse livro e desse capítulo, né? Porque a gente vê assim coisas muito interessantes. Inclusive, o senhor falando, eu estava pensando, né? Paulo
Ele fala sobre vários assuntos, mas parece que é um cuidado dele não esquecer de ligar esses assuntos à pessoa de Cristo, né? E Uhum. parece que a gente corre esse risco, né, de querer ensinar assim verdades importantes, mas se essas verdades não forem ligadas a Cristo, não vai fazer nenhum sentido, não é isso, meu pastor? Exatamente. E uma coisa que me chama muito a atenção é como a cristologia de Paulo, ela permeia praticamente tudo que Paulo diz, mas não é só isso. Quando eu estou usando aqui um termo técnico, né, que quer dizer cristologia, o estudo da pessoa e da obra de Cristo, é interessante que quando Paulo ele aplica a vida de Cristo ou escreve sobre isso, ele muitas vezes ele vai colocar a teologia, ou seja, o ensinamento, mas ele não vai separar da experiência pessoal que ele tem com Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte, é como se fosse mais ou menos o seguinte, Paulo está dizendo, olha, tudo que eu estou falando para vocês, eu já estou experimentando há muito tempo. É como se Paulo dissesse o seguinte: eu estou aqui para unir duas coisas, que não existe teologia sem Cristo, não existe ministério sem Cristo, não existe ensinamento sem Cristo, porque Cristo é tudo em todos. Então ele diz o seguinte: é como se Paulo, que era tão sábio e tão capaz, dissesse assim: eu não sei separar tudo que eu faço, tudo que ensino da pessoa de Cristo. Eu não sei separar. Alguns separam. Então Paulo diz: eu não sei separar isso, porque as duas coisas são inseparáveis na minha vida. Bom, a gente se encontra depois para a gente estudar os capítulos de 11 a 16, porque Romanos tem 16 capítulos. E aí você vai ver uma coisa interessante, vou aqui já fazer aqui um preâmbulo, né? Ou dar um spoiler, né? Essa palavra mais atualizada. Você vai ver que Paulo é profundamente teológico. Ele apresenta isso até o capítulo de número 12, até o capítulo de número 11, que é essa sequência, esse bloco. O bloco agora é Israel. Ele falou de Israel no capítulo 9, 10 e 11. Só que quando você chegar no capítulo 12, Paulo vai dizer o seguinte: vocês entenderam o que eu falei até aqui? Agora vivam isso. Porque Paulo, ele diz o seguinte: teologia sem praticidade não é teologia, é ensinamento. Porque a verdadeira experiência teológica te leva à profunda experiência cristã. Então ele vai colocar agora a parte prática disso. É por isso que Romanos, capítulo 12, vai começar. Rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo a Deus, que é o vosso culto racional, que não vos conformeis com este século. Ele está dizendo agora, vamos ver o efeito disso na vida, na vida. Eu Amém. concluo aqui, amigos, porque senão eu vou fazer um outro sermão, né? Eu concluo aqui dizendo o seguinte: o que Paulo está querendo dizer, entre outras coisas, o maior argumento do cristianismo é você encontrar verdadeiramente Cristo em sua vida e viver independentemente das circunstâncias. É ser crente de verdade. O maior evangelista dessa igreja é um crente de verdade. Não fique procurando nas estrelas que a gente produz. O verdadeiro e o maior argumento de Deus é uma vida transformada. Às vezes a gente minimiza isso nesse mundo das mídias, mas aquela mãe cristã, aquele pai cristão, aquele adolescente cristão, aquele jovem cristão, aquela pessoa que é um frentista, que está dentro da faculdade, aquela pessoa que está ali no balcão de um supermercado, aquela pessoa que está na rua, cristianismo na rua. Essas pessoas se encontram a Cristo em qualquer lugar, é o maior argumento de Deus na terra. Não minimize isso. Não minimize isso, porque Cristo não minimizou, Paulo não minimizou e nós não podemos fazer isso. O maior argumento de Deus é vida transformada. Isso é Romanos. Um abraço, gente. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, meu pastor. Em nome da sala, quero dizer aqui, ó, amamos você, precisamos de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, acreditamos mais em Deus, pastor, porque você existe, viu?
Amo você, pastor Edevaldo, e a todos aqueles que compõem essa sala, e aqueles que irão assistir ou estão agora ao vivo. Que Deus Amém. abençoe vocês. Um forte abraço. Amém, pastor. Obrigado. Quero falar aqui de três pessoas, pessoas aqui que nós temos já o hábito, né, de ver, por exemplo, de participar com elas, né? E eu quero chamar aqui, eu acredito que deve estar por aí, a nossa querida irmã Talita. Irmã Talita está por aí, firme e forte? Vamos ver aqui, irmã Estou Talita. aqui, firme e forte. Opa! A Talita veio para cá. Tudo bem, irmã Talita? Tudo bem, pastor? Graças a Deus. Uma Ontem, bronquite querendo me derrubar, mas eu estou firme. ontem eu vi no início da sala, né? Você já falou, gente, mas estamos aqui, né? Estamos aqui. Estamos aqui, estamos aqui. Irmã Thalita, eu vi aqui, né, conversando aqui até com o Rogério, né? Você aqui na sala tem, assim, lógico, todos nós somos irmãos espiritual, mas você tem mais duas irmãs, né? São irmãs de sangue, não é isso? Na verdade, são três, pastor. São três irmãs. A Thelma, ela nunca entra pelo Zoom. A Thelma assiste pelo YouTube, por quê? Porque a Thelma, ela tem um hábito devocional bem interessante. Ela faz a devoção dela das 2 às 3h30, 4 horas da madrugada. Toda madrugada ela acorda e fica 1, 2 horas em devoção. Depois ela dorme e assiste a sala pelo YouTube quando ela acorda. Então ela é a única que não assiste pelo Zoom. Tem uma enfermeira, chegou essa semana de uma missão no interior do Amazonas. Ela é aposentada, ela é professora universitária aposentada e chegou essa semana e ela está residindo aqui em Hortolândia, mas ela chegou e já foi para Joinville visitar o neto. Então, a Thelma também assiste a Sala 57. Benção. A Thaís é a pioneira, é quem passou o link para o restante da família. A Thaís E de sempre é a pioneira. já vamos chamar a Thaís aí. O Rogério vai E, me ajudando. e tem a Vânia, que é a nossa irmã, que é irmã de sangue, entre aspas. Ela cresceu conosco e morou conosco. E eu, quando tinha 11 anos de idade, por que que eu digo que é irmã de sangue, entre aspas? Nós éramos tão unidas, que nós furamos o nosso dedo, nós duas furamos o nosso dedo e passamos o sangue de uma para outra. Por isso que eu digo que nós somos irmãs de sangue, mas é da família. A Vânia é nossa irmã mesmo. Que história bacana, hein? Gostei desse detalhe aí contado, viu? Irmã Thaís, bom dia, tudo bem, irmã Thaís? Bom dia, pastor Evaldo, tudo bem? Que legal aqui tê-las aqui conosco aqui, viu? Assim, mais assim de uma forma mais pessoal, né? Porque às vezes a gente está aqui, mas, né? Por mais que a gente se sente bem nesse ambiente, mas fica às vezes aquela questão impessoal, né? Porque não conversa de forma diretamente, né? E hoje então estou tendo o privilégio de conversar aqui com vocês três em especial, né? E que bom, obrigado aí pelo convite, né? Nós temos aqui um feedback, não é muito longo, vai ser bem objetivo, mas vocês vão ver, acredito que vocês vão gostar, viu? Preparei que tem algumas perguntinhas para vocês responderem, viu? Bom dia, Vânia. Bom dia, pastor. Tudo bem, Vânia? Tudo bem, graças a Deus. Então quer dizer que vocês estão ligados aí pelo sangue, hein? Sim, pelo sangue. Ainda foi um compasso. Nem sei se existe mais compasso. O pessoal não usa mais compasso por aí. Mas foi com um compasso, mas foi uma coisa eterna. Eterna. E a irmã Enquanto Thalita nós disse, vivermos. a irmã Thalita disse que estava 11 anos, e você estava com quanto? É 11 para Também. 12. Também, a mesma idade, mais ou menos, as duas. Isso. Legal. Irmã Thalita, eu vou fazer uma breve oração, tá? Aqui para nós podermos ter esse ambiente aqui. Pedir que o Espírito Santo norteia todas essas coisas. Eu quero só dizer para todos aqui que
é muito bom a gente ter aqui esse quadro aqui, porque eu acredito que vai fazer muito sentido esse ambiente de família, né? Esse ambiente de família aqui, como que a sala, talvez, ele também traz para a gente, né? Esse momento agradável. Aqui eu sei que tem os cônjuges com filhos participam junto, tem várias famílias aqui que participam juntos, né? Então, eu acredito que vai ser muito significativo. Vamos fazer uma oração aqui? Senhor Deus, Pai querido, nós vamos ter aqui um bate-papo, algo saudável, espiritual, e nós queremos pedir a tua bênção sobre esse momento, esse ambiente aqui. Pai Santo, por favor, que o teu Espírito dirijam todas as coisas para que o Senhor seja honrado, o Senhor seja exaltado e o Senhor seja louvado. Pedimos tua bênção, teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmã Thalita e irmã Thaís e irmã Vânia, eu queria que fazer assim, ó. Eu não vou me dirigir, talvez em algum momento ou outro eu cito aqui o nome de vocês, mas eu queria que de alguma forma vocês pudessem intercalar aqui, se vocês sentirem vontade, vocês podem falar, tá? O áudio de vocês estão abertos, tá? Porque a pergunta vai ser dirigida às três, tá? Porque as três terão uma resposta de cada perguntinha que eu vou fazer. Por exemplo, aqui, ó. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: quem de vocês chegou primeiro na sala? Thaís. A irmã Thaís, né? Irmã Thaís, você chegou primeiro aqui na sala. Tá. Se você chegou primeiro, como é que foi que você teve esse acesso? Como que foi esse processo? Pois é, pastor Adevaldo, eu cheguei na pandemia, a pandemia começou em 2020, né? No final de 2020, a esposa de um pastor, ela perdeu o seu esposo em dezembro de 2020, se eu estou certa, ela perdeu o seu esposo, e logo em seguida ela começou a mandar o link da sala para mim, a Nemisa. E aí eu fiquei olhando aquele link, mas eu nunca abria, nunca abria. Acho que demorou uns 3 meses para eu abrir, né? E quando eu abri, eu comecei na sala e logo o pastor estava falando para a gente fazer a nossa lista, né, para mandar. E eu fiz a minha lista e comecei a mandar para as irmãs. A Vânia entrou na lista. Então, desde 2021, eu mandava o link para elas. Eu entrei nessa época, no começo de 2021. Legal, né? Agora vem uma pergunta aqui, que eu não sei qual de vocês três, a senhora já falou aí que teve uma resistênciazinha, demorou um tempo, né, para poder acessar. Mas qual de vocês teve mais resistência para entrar na sala? A Vânia? Foi, Vânia? Fui eu, Como é que fui foi eu. isso, Vânia? Desde 2021 ela manda, mas eu trabalhava, acordava muito cedo, não tinha muito tempo também. Mas isso não justifica, isso não justifica. Então a Thaís nunca desistiu de mim, né? E no ano passado ainda vai fazer um ano que eu entrei. Mas assim, quando ela falava assim, olha, hoje eu vou dar meu testemunho, aí eu ligava e eu ouvia o testemunho. A mana Thalita vai falar com o mano Adalto. Eu ligava, mas ficava, olhava, via, gostava e passava, né? Agora, no ano passado, dezembro, dia 16 de dezembro, foi a primeira vez que eu entrei para não sair mais. Espero em Deus que eu continue, enquanto estiver com vida, ficar na sala, porque está sendo uma transformação assim, que até eu desconhecia uma modificação dessa. É uma coisa assim que inexplicável, pastor, inexplicável. E o conteúdo, né, irmã Vânia? O conteúdo é muito bom, né? Você tem visto aí, por exemplo, essa semana, né? Nossa, A doutora Thalita mesmo já pregou várias vezes aqui, conteúdos maravilhosos. Todos que vêm aqui, vêm assim, a gente percebe que todos que vêm pregar, vêm assim com coração, né? Vêm com dedicação plena, né? E o Espírito Santo tem trabalhado, então, para a gente, né? Você sabe que às vezes
eu estou aqui ouvindo o sermão e falo, nossa, não, tem que notar esse sermão, tem que pregar, né? E quantos sermões que eu já vi aqui na sala, e eu já preguei nas minhas igrejas, né? É dar aquele, né? Aquele estafo assim, nossa, que legal, eu achei interessante esse viés. Então, assim, a sala vai ajudando a gente. Diz que quando você quer reproduzir aquilo, é porque aquilo serviu para você, né? Então, vai Bom, abençoando. O conteúdo é muito bacana. Então, a irmã Thaís, então, quando a irmã Thaís falou assim, não, eu fiquei 3 meses, eu falei, quer ver com essa irmã Thaís? Mas eu vi que você, então, ganhou nessa questão aí da resistência, né? Mas graças a Deus, o Espírito Santo vai trabalhando, né? Irmã Thalita, como é que foi? Eu acho que você já contou aqui um pouquinho uma vez, mas como é que foi esse processo da sala, né? Foi a irmã Thaís, foi a primeira. Você, como foi esse processo para entrar na sala? Sim, a Thaís veio me visitar um dia em Campinas, eu morava em Campinas, agora eu moro em Hortolândia, e ela estava bem doente, com dificuldade de se locomover, de se mover, de levantar da cama. E eu lembro que ela falou assim que às 5 horas da manhã ela sentia como se um anjo estivesse tocando nela para acordá-la. Que ela sentia nitidamente alguém tocando nela para acordá-la. Aí aquilo me chamou a atenção. Eu falei, opa, isso daí é coisa de Deus mesmo, né? Mas foi quando o pastor Wagner Almeida veio fazer uma vigília aqui no NASP Hortolândia. Um amigo que segue a sala também há muito tempo, irmão Carlos, ancião lá na Igreja Central de São José do Rio Preto, veio de São José do Rio Preto para assistir a vigília, 350 quilômetros mais ou menos. E ele foi em casa e todo animado, vou encontrar o pastor Wagner e tal, e eu ainda desconfiada, prometi que iria. E o irmão Carlos trouxe camisetas para mim e para o meu esposo. E queria que a gente vestisse a camiseta, só que a camiseta ficou um pouco grande. E eu, desconfiada ainda, fui para a igreja. O irmão Carlos foi cedo para a igreja. Ia começar, acho que às 3 horas, 2 horas, ele já foi para a igreja aqui do NASP. Aí eu fui desconfiada, a igreja estava lotada. Era 2021, já liberado assim da pandemia e tal. E eu lembro quando eu entrei na igreja. O som da igreja fica no fundo da igreja. E é uma porta, são 3 portas para entrar na igreja do NASP. Eu fui pela última porta, que é onde tem o som do lado. Quando eu entrei, o pastor Wagner estava exatamente vindo para falar com alguém do som. Eu não sabia, assim, não tinha ainda visto ele pessoalmente e tal, né? Aí, quando eu entrei, que eu olhei para ele, e ele olhou para mim, ele deu um leve sorriso. Mas quando eu olhei nos olhos dele, eu falei: esse homem é de Deus. Esse homem é de Deus. A programação foi longa, ele pregou, teve testemunho, um outro senhor falou. Mas o que me impactou foi quando eu olhei nos olhos dele, ele olhou para mim e deu um leve sorriso. E aquela convicção de que ele era um homem de Deus. Eu tenho assim, pastor Adevaldo, desde a minha adolescência, a primeira vez que eu tive contato com aquela passagem de 1 Pedro, quando Pedro fala que nós somos coparticipantes da natureza de Cristo, nós podemos ser coparticipantes da natureza de Cristo. Quando eu tive contato com essa passagem na minha adolescência, eu falei assim: se isso é verdade, eu tenho que encontrar pessoas na minha igreja que se pareçam com Jesus. Porque se a Bíblia diz que eu posso ser coparticipante da natureza de Cristo, esse desafio tem que ser cumprido de verdade nas Verdade. pessoas. E desde então, eu olho para os líderes, não somente pastores, eu Sim. olho para as pessoas que recebem da igreja uma, uma comissão, eu digo, de ser líder, um Uhum. ancião, e eu olho com essa expectativa de encontrar pessoas parecidas com Jesus.
E Amém. essa sensação eu tive já com muitas pessoas, que aquela pessoa se parece com Jesus. E foi essa sensação que eu tive quando vi o pastor pessoalmente pela primeira vez. Ele se parece com Jesus. Ele tem o Espírito de Deus. Então foi isso que me fez acreditar na sala e passar a assistir a sala com regularidade. E desde então está aí, sempre, né, participando, sendo abençoada e abençoando também para a honra e glória de Deus. Amém. Amém. Legal, muito bacana. Eu quero aproveitar aqui, eu quero fazer aqui um jogo rápido aqui, uma perguntinha, cada uma vai responder. Eu não sei se vocês vão conseguir responder, porque eu acho que não é tão fácil não, viu? Vai exigir assim vocês puxarem da memória, porque eu mesmo talvez teria dificuldade de responder, tá? Porque são tantas coisas boas que a gente tem visto aqui na sala, mas eu queria que vocês falassem de um momento marcante ao longo desses anos. Eu sei que tem vários assim que vocês presenciaram, participaram, seja um testemunho, seja um sermão, seja, sei lá, aquilo que alguma coisa assim que impactou assim. Não estou falando propriamente do assunto, né? Que a maioria está falando que impactou foi eu conhecer mais sobre a teologia do Espírito Santo. Se foi isso, ok, né? Mas eu queria que vocês puxassem da memória de vocês assim, algo assim que assim nesses anos que estão aqui na sala, isso aqui me chamou muita atenção entre tantas outras coisas. Irmã Thaís, pode ser você primeiro ou você quer passar a bola para outra e ser por... Ai, pastor, eu acho que pode ser, só que minha memória não ajuda muito, porque foi realmente como o senhor falou, um misto de coisas, Sim. né? No começo, os testemunhos me impactavam muito, né? Mas vai a mensagem, isso vai entrando e a gente aprendendo a clamar pelo Espírito Santo, a própria mudança em mim, sabe, me fez, nossa, como a gente ficou assim extasiado tantos anos na igreja, né? Tantos anos eu busquei a Deus, quis fazer o curso de teologia, fiz teologia, e agora aprender que eu tenho um Deus tão presente, tão próximo, tão assim, sabe, que me ajuda, que fala comigo. E como ele foi falando, olha, não é assim, mudando a gente por dentro. Então, eu acho que foi esse misto de coisas que fez nos apresentar a pessoa do Espírito Santo e fazer mudar, mas no comecinho eu lembro que os testemunhos chamavam atenção. Isso chama atenção, então a gente fala assim, como essa pessoa está vivendo isso, eu também quero viver. Então a gente busca, né? E Deus vai trabalhando. Então é esse misto. E eu gostaria de até tocar, não sei se vão tocar depois, o que tem me feito muito feliz, a entrada da Thalita, o que a Thalita traz para a gente, não só na sala, mas fora da sala, ver também o trabalho de Deus na vida da minha irmã. E agora a Vânia, pastor, a gente tem sentido assim muita alegria pela transformação da Vânia, o que ela tem sentido, que ela tem feito. Essa semana eu até falei para ela, poxa, Vânia, você não entrou naquele link que eu te mandei à noite, numa participação que eu fiz à noite essa semana, para outra igreja? Aí ela me mostrou as fotos do trabalho dela, trabalho missionário, levando tanta gente na igreja, que ela teve uma programação especial lá na igreja. Aí eu falei assim, poxa, o Espírito está mesmo trabalhando com a Vânia, ela está sendo Amém. assim, missão atrativa na vida dela, levando outros, mostrando, olha, o que Deus tem feito em mim. Até para o pastor que estava na semana de oração, ela perguntou, pastor, o senhor conhece a sala 57? Eu queria que ela falasse o que o pastor falou para ela, quando identificou que ela e a Claudinha, que deu testemunho aqui, as duas lá assistindo a semana, o que o pastor falou para ela. Então, isso enche a gente de alegria e comprova que realmente esse Deus presente está com a gente e faz maravilhas na vida da gente. Amém. Amém. Então vamos fazer o seguinte, já que a Vânia está aí no holofote, né? Então já vamos passar para a Vânia falando, falando, Vânia, sobre esse ponto que chamou sua atenção na sala e aproveita para falar um pouquinho sobre essa experiência como pastor. Então, eu entrei na sala justamente no dia que a Claudinha
daqui de Santos, que temos outras Claudinhas aqui, né, na sala, se batizou. E ela falou assim, aí tem um contexto todo, que eu fiz amizade com ela, e aí, quando ela se batizou, estava na igreja, ela falou assim, ela ficou do meu lado, e eu falei que sempre estaria com ela, e que ela pudesse contar comigo. Aí ela falou assim, olha, amanhã eu vou dar meu testemunho. Aí eu falei assim, meu Deus, 5 horas da manhã eu vou ter que acordar cedo. Mas isso ficou na minha mente. Mas eu falei que eu ia estar do lado dela, sempre estaria do lado dela, como é que eu não vou nesse dia tão importante? Aí foi quando eu entrei na sala, justamente porque minha irmã nunca desistiu de mim e porque houve assim um empurrão da Claudinha, né? Porque eu queria estar com ela naquele momento. A sala me impactou, por quê? Eu sou uma pessoa, pastor, que falo muito eu te amo. Eu demonstro muito amor para quem está do meu lado. Então, quando eu vi que vocês falavam eu te amo, eu preciso de você para ser feliz, eu falei assim, nossa, aqui é meu lugar. Aqui é meu Aqui canto. o povo fala a mesma língua que eu, entendeu? Mas o que mais me impactou mesmo foi um testemunho, porque aqui é um banquete espiritual, né? É o que eu coloquei agora. O que o pastor Lucas está fazendo é sensacional, é um banquete espiritual. Mas foi um testemunho que uma senhora, não lembro o nome, porque a cabeça já não está tão boa, mas ela tinha 2 filhas e ela falava que ela andava de mãos dadas com o Espírito Santo. Isso me. Nossa, andar de mãos dadas com o Espírito Santo, muito bonito. E hoje eu ando de mão dada com o Espírito Santo. Amém. Ontem até fui ao supermercado, estava sozinha na rua, caminhando de volta para casa, e aí eu comecei a falar com o Espírito Santo e fazer algumas perguntas e alguns porquês na minha vida. E naquele momento, muitos carros, muitas pessoas, aí era como se eu tivesse sozinha com ele. E eu perguntava e ele me respondia, e eu ouvia ele falando comigo, pastor. Foi uma sensação única, porque estar dentro de casa, ele falar com você é uma coisa, você está na igreja, ele falar com você também, mas você na rua, com um monte de gente, e de uma situação que me veio na cabeça assim, eu falei assim, por que tantos anos? Por que tantos anos? E ele vinha e respondia, e eu perguntava, e ele respondia. Aí, quando eu me deparei, a minha mão estava assim. Se eu estivesse caminhando com ele, se ele estivesse do meu lado, sabe? Isso me deixou assim, flutuando. É como eu falei para minha irmã, eu flutuo quando eu ouço os pastores falar do Espírito Santo. Eu e a Claudinha, a gente estava flutuando na igreja. Nós estamos aqui com o EIC, o evangelismo do pastor Raimundo Gonçalves. E quando a primeira vez que ele veio, no começo do ano, que ele já falou do projeto, ele falou muito do Espírito Santo. Aí eu cutuquei o meu marido e falei assim, ele é da sala 57, porque nem todos os pastores falam do Espírito Santo abertamente, como ele estava falando. Ele é da sala 57, ele falou, Vânia, é o Raimundo Gonçalves. Ai, mas ele fala do Espírito Santo. Não, ele deve ser. Mas aí passou o tempo, aí agora eu e a Cláudia estávamos do lado, eu falei assim, Claudinha, ele parece da sala 57. E aí fomos conversar com ele. Nós fomos conversar com ele, aí rolou o assunto, a Claudinha perguntou se ele conhecia o pastor Wagner, aí mostrou já a foto, conheço. Aí nós falamos, nós somos da sala 57. E ele falou assim, olha, eu gosto muito do pessoal da sala 57. Mas o que ele falou foi o que impactou-nos, sabe? Que eu olhei assim para ela, eu me emocionei e chorei. E aí ele falou assim: vocês são diferenciadas.
dá para ver no rosto de vocês. Vocês são diferentes das outras pessoas. Nossa, aquilo foi assim como você subir ao céu e voltar, sabe? As pessoas enxergarem Jesus e o Espírito Santo na gente é simplesmente maravilhoso. É uma bênção, né, irmã Vânia? Bem, Até porque a gente sempre fala aqui na sala, né? O conteúdo é um conteúdo que está aí disponível para todos, né? Existem inúmeros, dezenas de livros escritos sobre a pessoa do Espírito Santo, né? A igreja é muito rica com informação, mas infelizmente nem todos buscam, né? Nem todos procuram as informações. E a gente tem explorado essa informação aqui na sala. Então tem se tornado um ambiente que tem assim desaguado mesmo, né, informações sobre essa pessoa extraordinária, a teologia do Espírito Santo, né, o relacionamento com o Espírito Santo, que é uma coisa assim que infelizmente muitos não conhecem, né, nem ora o Espírito Santo, nem menciona o Espírito Santo, né? A gente tem até falado, eu tenho perguntado na igreja, falo, gente, vocês escolheram os hinos, escolheram, mas algum hino está falando sobre o Espírito Santo, né? Porque às vezes a gente canta 10 hinos na igreja, nenhum tem a ver com a pessoa do Espírito Santo. E não é porque não tem, tem muitos hinos sobre o Espírito sim, Santo, né? Então, assim, e então esse ambiente acaba proporcionando para nós o conhecimento. E eu costumo dizer assim, nós só podemos tomar decisão se a gente conhece. Não tem como tomar decisão se a gente não conhece. Então, o que nos ajuda nesse ambiente aqui é isso, são as informações, né, um ambiente regado com esse conhecimento, e isso é óbvio vai tornar as pessoas que entram aqui diferentes, não tem dúvida, né? Porque isso nos faz querer buscar mais, mais, mais. E essa forma, né, que se fala, né, que ao ver vocês falando, né, percebe que fala com a convicção, com a vontade de falar mais, né, com sede disso, né? É bom demais, né? Deixa eu me meter. Por favor, por favor, Eu pastor. não aguento, rapaz, é bom demais essa conversa, né? É, eu estava conversando com a Leila, tá tendo um movimento aí, uma jornada de 40 dias estudando sobre a pessoa do Espírito Santo, falando sobre ele, e ela é refletida no estudo que a Novo Tempo lançou chamado Deus dos Bastidores. Eu até conversei com o pastor Lucas que eu colocaria outro título, né? Neste estudo, eu colocaria o líder da dispensação, por exemplo, não o Deus dos bastidores, ele é o líder da dispensação, ele está liderando a igreja agora, precisa ser visto, reconhecido, para que Jesus venha e assuma o lugar dele. Falando aí, eu estou prestando atenção no que vocês estão dizendo sobre a importância da sala. Eu tenho dito sempre, quando perguntarmos sobre a importância da sala, eu preciso imediatamente pensar na vida no espírito, amor incondicional, comunidade da missão atrativa, porque é a reorientação dessas coisas que produzem os testemunhos. O testemunho, a oração, o louvor, a oração intercessora, escola sabática, tudo é roupa que veste essas ideias que, uma vez reorientadas, produzem a mudança do comportamento permanente. Porque se você tiver permanentemente o Espírito em você, você terá permanentemente as mudanças que ele vai operar. O pastor Lucas disse uma frase muito, mas muito tremenda no sermão de hoje, que ele diz assim, aquilo que você entrega para Deus, foi ele que te deu. Você não pode dar nada para Deus que não tenha sido ele que tenha dado para você primeiro, que isso é fantástico, porque isso consolida a ideia de que tudo é pela graça sempre. Serei salvo unicamente pela graça sempre. Irmã Vânia, você sabe que eu não posso dizer para ninguém que eu sou diferente. Eu não posso. Eu não posso chegar aqui, irmãos, é o seguinte, eu busco o Espírito Santo, sou diferente por isso. Você não pode. Mas quando as pessoas dizem, tá certo. Amém. Vânia, eu já, você brilha, o seu sorriso é diferente, o jeito como você trata as pessoas é diferente. Aí está a autenticidade do testemunho. Eles estão vendo na prática aquilo que é dentro de você.
Então, eu nunca vou dizer para ninguém que o pessoal da Sala 57 é especial, porque senão eu vou criar uma casta dizendo quem vem para cá vai para um lugar diferente de quem não vem. A gente não pode cometer isso nunca. Mas quando o pessoal diz que o pessoal da 57 é diferente, aí eu fico assim, tipo, yes! É isso mesmo que a gente quer, né? É isso mesmo que a gente quer. Amém. Obrigado, viu? Eu tinha que dar uma palhinha, eu estou numa fila aqui para tentar salvar minha cadela, mas estou ligado com vocês desde o começo. Atrapalhei a Devaldo um pouquinho com o vídeo, mas ele vai entender depois. Obrigado. Tá, Aline Pimenta, recorta esses negócios que a gente vai fazer tudo vídeo pequeno e colocar no nosso Instagram para o pessoal ir para lá e curtir tudo, tá bom? Eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz, vocês são a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque vocês existem, viu? Obrigado. Amém. É recíproco, pastor. É recíproco. Obrigado, pastor. Pastora, Deixa eu só ler uma coisa que a Vânia me escreveu ontem, pastor. E para reforçar isso que o pastor Wagner falou, ela me escreveu assim: Deus nos capacita e sinto que o Espírito Santo fala por mim. Às vezes, ouço das pessoas coisas a meu respeito que eu mesma não vejo. Mas se elas vêm, é porque eu estou caminhando ao lado dele. Amém. É isso Isso aí, ela me né? escreveu ontem. Então, é sinal, é aquilo que o pastor Wagner falou. Eu não vejo, mas se as pessoas estão vendo, é porque eu estou caminhando com ele, né? Então, Isso isso mesmo. é visível, é perceptível. E a Vânia, por muitas vezes, tem mostrado essa alegria que ela está sentindo dessa descoberta da vida no espírito. Isso é visível, é perceptível. Bênção Sem demais. contar que ela já fala para outros, para outros, para outros, para outros, para outros. Ela estava na igreja com uma porção de visitas que ela havia levado no banco dela, sentado da direita e à esquerda, casais e famílias que ela tinha levado na igreja. Sabe que eu acho interessante? É olhar para a Vânia e ver a emoção que ela sente, o choro. Não é o choro de uma história triste que me comoveu no final de um sermão. Ela está chorando porque a história é dela. É o Uhum. que Deus está fazendo nela. E quando ela conta essa história do que Deus está fazendo nela, transforma outras vidas. As histórias da Bíblia já estão escritas, a gente tem que escrever a nossa, e a nossa tem que transformar vidas. Nós fomos chamados para dar continuidade às histórias da palavra de Deus. Irmão, é esse o negócio. Esse aqui é o negócio. Louvado seja Deus por isso. amém. E é aí que tudo faz sentido, né? A vida vai fazendo sentido, as coisas vai tendo as suas conexões, né? Uma coisa vai fazendo parte da outra. Irmã Vânia, você ia falar alguma coisinha aqui que aí acabamos cortando? É, É, eu já tinha preparado já um testemunho para dar, né, na sala. Já estava todo pronto. Aí o Espírito Santo falou assim: não é esse que eu quero que você fale. Eu falei assim: não, não é esse. Veio um choque, eu levei um choque no coração, pastor. Eu ainda vou falar, é que eu tenho que administrar um pouco melhor. E eu não acredito que ele me pediu que eu falasse esse outro testemunho. Mas se ele pediu, eu vou falar. Mas é porque eu tenho que ainda amadurecer um pouco. Porque, como eu falei, é como se ele tivesse me dado um choque no coração. É uma coisa que jamais eu pensei que ele fosse pedir isso de mim. E às vezes, quando eu penso nisso, eu choro e falo para ele assim: tem certeza? Tem certeza que é isso? Ele falou assim: tenho certeza. A minha irmã, Thalita, vai vir daqui a uma semana. Semana que vem ela estará aqui. E aí eu vou falar para ela o que aconteceu comigo. Eu já tinha falado para ela. Aconteceu uma coisa assim que eu não estou entendendo, mas está acontecendo. E aí eu vou compartilhar com ela, porque eu Olha aí, sempre irmã. compartilho com elas tudo Já da minha tem, vida. já tem um tópico para a, a, conversar aí, viu? a Vânia tem uma história de vida muito, eu não vou dizer sofrida, mas uma história de vida muito marcante. E realmente a gente tem falado para ela que ela precisa testemunhar. Ela tem uma história de vida muito marcante.
E eu tenho certeza de que quando ela tiver essa oportunidade de testemunhar, dirigida evidentemente pelo Espírito Santo, vai servir para muitas pessoas, porque o testemunho, quando a gente testemunha, é para glorificar o nome de Deus, não é para trazer qualquer tipo de holofote sobre nós, mas é para glorificar o nome de Deus. É. Então, mana, seja o que for que o Espírito esteja ali apontando, lembre-se que é para glorificar a Deus, Amém. Amém. exaltá-lo, né? Amém. E por mais que você não esteja entendendo, lembre-se, a honra e a glória é para Ele. É dele. Amém. E é ele que está à frente de tudo, né, irmã Thalita? Irmã É. Thalita, aproveitando aqui já o gancho, né? Estamos aí avançando no nosso horário. É, fala para nós aí, a sua experiência com a sala, qual foi o ponto assim marcante para você? Interessante, né, pastor? São tantos pregadores, são tantas mensagens. Eu já disse que uma mensagem que me marcou pela minha história de vida, tá? Eu fui obreira há 45 anos. Eu trabalhei para a igreja e em níveis. Eu fui pró-reitora do NASP, trabalhei muito tempo ligada a associações, porque eu trabalhava como coordenadora de campo. E ao trabalhar para a igreja, a gente tem oportunidade, muitas vezes, de ver coisas e ouvir coisas que nos decepcionam. Como eu já disse para o pastor Wagner, muitas vezes nós somos feridos em combate, né? E um sermão do pastor Flávio, por incrível que pareça, onde ele pregou sobre a igreja. Esse sermão me fez muito bem. Às vezes a gente tem um misto de pregadores, grandes pregadores, mas a gente não sabe o que a pessoa que está do outro lado da tela de fato está precisando. E para mim, particularmente, este sermão foi um bálsamo. Era Deus Igual. falando, Talita, eu Ai, conduzo essa igreja. Então, o sermão do pastor Flávio, e se ele estiver ouvindo, eu quero dizer a ele isso, porque eu nunca tive a oportunidade de falar isso para ele, né, em outras ocasiões. Mas esse sermão sobre a igreja me marcou. E outra coisa que me marcou foi o testemunho do irmão Eduardo, aquele amazonense que teve uma forte experiência, que era pai de santo, e que contou coisas assim para gente do mundo espiritual que muitas vezes nós negligenciamos. Muitas vezes a gente esquece que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, é contra principados e potestades. Nós falamos pouco sobre essa dimensão sobrenatural. E a igreja fala pouco sobre essa dimensão sobrenatural. Eu não acho que a gente tem que ficar falando também sobre o inimigo, ele não merece ibope nem que a gente fale, mas, por outro lado, a gente muitas vezes não tem a noção da luta espiritual, da forma como esse mundo sobrenatural é de fato organizado. E às vezes a gente não vê a realidade com a lente do mundo espiritual. Eu dou um exemplo, esse assunto que eu preguei na sala sobre o uso excessivo das telas, da tecnologia. Eu preciso olhar essa realidade que me cerca com a lente espiritual. Satanás está agindo por meio de muitas coisas que a gente não tem a percepção, né? Então, isso também me impactou bastante. e aí tudo vai fazendo sentido, né, irmã Thalita? Irmã Thalita, irmã Thaís e irmã Vânia, eu quero fazer para vocês aqui uma pergunta assim bem objetiva, né? Eu sei que a resposta talvez não necessariamente ela às vezes fica tão objetiva, mas eu queria. Vocês são três mulheres atuantes no ministério, na igreja de vocês, pessoas que têm uma fé, pessoas que têm uma caminhada cristã. E eu quero fazer a pergunta é o seguinte:
apesar de toda a atuação de vocês, toda a experiência que vocês já têm na vida cristã, o que mudou na vida de vocês com a experiência da sala, do ambiente da sala 57? Começando aqui pela irmã Thaís. Eu acho que eu já falei mais ou menos isso. Houve mudança, transformação em mim pelo conhecimento do Deus presente, do Espírito Santo, né? Ajudando. Eu passei por muitas coisas na vida, pastora Tevaldo, muitas coisas, diria coisas tristes, mas a gente pode, agora eu olhando, eu posso ter certeza, eu já sabia que Deus estava comigo, mas ter certeza da presença do Espírito Santo. E a sala também me fez perguntar, pela didática da sala, de, da nossa missão, de levar aos outros, né? E qual o meu propósito? Qual o propósito de tudo isso? Qual o propósito de tudo isso? Eu pensava, né? E recentemente, estando lá em Manaus com um amigo, ele falou: Thaís, você tem muita história, você tem que saber o propósito de Deus para isso, você tem que levar isso para os outros, né? Ok. Então, é uma coisa, tudo isso que a sala faz a gente pensar, né? O propósito de vida, o que que nós devemos fazer agora, nós temos uma missão, mas de tudo que eu passei, o que que eu posso fazer? Eu posso levar isso como presente para outros. E eu tenho visto que eu me coloquei à disposição de Deus e Deus tem me usado, né? Então, eu acredito que seja isso mesmo. A sala fez uma transformação na apresentação, assim, na vivência da gente com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo, e ele vai levando, ele vai mudando quando a gente se dispõe, ele vai mudando, vai fazendo, olha, é aqui, é por aqui e tal. Então, eu creio que é isso, pastor. Não sei se Irmã estou Thaís, sendo é objetiva. interessante. O interessante que você falou, uma é até consequência da outra, né? Então, quando você tem esse conhecimento mais acurado da pessoa do Espírito Santo, vai fazer propósito, né? Você vai ter propósito, vai fazer sentido o que você vai fazer agora, né? E aí todas as outras informações que vão sendo dadas, né? A ideia da missão, a ideia de compartilhar, do desaguar, né? Tudo isso vai se completando. Que bom, Deus continue dirigindo aí. Irmã Vânia, você já até colocou aqui também, né, sobre essas mudanças, né, que têm acontecido, até o trabalho, a sua atuação na igreja, até a irmã Thaís falou um pouquinho, né, do que você tem feito, mas se você quiser acrescentar algum ponto assim específico, o que que a sala contribuiu na alguma mudança que você teve antes, apesar de ter uma vida já cristã, e depois da sala? Então, pastor, é, 55 anos já de adventismo. Eu conheci a Trindade, claro, a gente sabe de tudo isso, porque a gente lê a Bíblia, a gente tem estudo bíblico, a gente vive, mas eu não tinha uma conexão diária com o Espírito Santo. Então, hoje, a minha vida foi transformada de dentro para fora. Essa conexão minha com ele, essa sintonia é muito forte. E ele me deu o desejo de me aprofundar mais na palavra de Deus, a buscá-lo a cada manhã aqui na sala. Para mim está sendo uma injeção de espiritualidade muito grande, porque hoje eu estou escrevendo, fazendo sermão, não sei para quem vai falar. Eu até acho que um dia eu vou pregar, mas eu tenho uma pasta que eu fico ouvindo. Eu tenho um livro que me acompanha desde o primeiro dia. Aqui estão todos os meus sermões. Aí eu já passei para outros papéis. Mas é assim, a sala me mostrou realmente quem é o Espírito Santo e como nós podemos viver conectada a Ele. Então, hoje eu vejo que Jesus subiu e deixou Ele para nós, deixou um presente tão grande, tão precioso, que isso eu quero passar para as pessoas. Eu sinto necessidade disso.
Então, hoje a minha fala é diferenciada. Então, porque eu enfatizo que a voz que as pessoas estão ouvindo é a voz do Espírito Santo, Amém. sabe? E então realmente foi uma mudança de dentro para fora, uma mudança, mas tenho ainda muita coisa, pastor, para mudar. É muita Todos, né? coisa para mudar. É uma luta diária, como eu falo sempre para a Mana, é uma luta diária. Às vezes, quando eu não faço o que ele quer, ou eu volto para minha antiga Vânia, aí eu falo, puxa vida, não fiz o certo, não consegui hoje, mas eu quero mudar. Aí ele fala, continua, continua que eu estou do teu lado, eu Amém. te ajudo. É uma luta diária e, portanto, é uma vitória diária também, né? Sim, sim. Irmã Thalita, e você? O que que assim... Pastor, eu vou falar uma coisa assim, muito, como é que eu posso dizer? Abrir o coração. Eu falo isso para o pastor Wagner. Eu tenho dificuldade de dizer não quando o pastor Wagner me convida para dirigir a sala. Por gratidão, por gratidão. Mas se tem uma coisa que eu não consigo ver, é essa Thalita que a sala vê. Para mim, a sala me mostra quem realmente eu sou. Então, é, me incomoda essa visibilidade, porque eu sou uma pessoa fechada, eu sou uma pessoa assim Discreta. tímida, por incrível que pareça, tímida. Eu posso falar num auditório de 1.000 pessoas, mas eu sou discreta. Eu não gosto de exposição, eu não gosto de. E a sala, em certo sentido, dá uma visibilidade, uma exposição que me incomoda, de fato, me incomoda. Me incomoda e eu tenho que fazer um esforço para lidar com isso. Eu tenho que fazer um esforço para lidar com o reconhecimento, que eu não me vejo assim. E o Espírito Santo me mostra quem eu realmente sou, como eu sou carente da graça, como eu sou carente de mudança, de visão, como eu sou carente de perdoar e amar inteiramente as pessoas. Então, eu não me vejo como a sala me vê. Isso para mim é muito. Eu fico assustada com a visibilidade. Onde eu vou, tem gente, ai, irmã Thalita e tal, não sei o quê. Isso para mim é uma transformação de paradigma, porque eu queria ser invisível. E a sala dá uma exposição, mas o que eu queria dizer é o seguinte: é me ver como realmente eu sou, carente o tempo todo da graça de De Deus, Deus. carente o tempo todo da misericórdia. Que essa exposição é uma forma de eu me olhar o tempo todo e dizer, mas eu não sou quem eles estão pensando que eu sou, porque eu sou com uma natureza caída, pecaminosa, com dificuldade de perdoar, com dificuldade de amar por mim mesma. Se não for pela misericórdia do Senhor, a gente não consegue fazer nada disso. Enquanto a Vânia tem facilidade de dizer eu te amo, eu tenho dificuldade de dizer eu te amo. E Muita só a graça, né? dificuldade. Só a graça de Deus, né, irmã Thalita? Que Só a graça de Deus. vai Então, nos pastor, alcançando. o que mais a sala me impacta é de escancarar a minha necessidade diária de transformação. Amém. Amém. Thalita, há um paradoxo no cristianismo, quase que linhas paralelas, né? Ele nos chama para que nós morramos e não sejamos vistos. Ao mesmo tempo, ele diz que você é uma cidade edificada sobre o monte e uma lamparina que tem que estar acesa na janela para iluminar toda a casa. Ou seja, como não aparecer, sendo que as pessoas têm que ver você? É um paradoxo isso. Então, quando as pessoas falarem de você, se elas falarem do Deus que há em você, tá tudo certo.
A mensagem, o testemunho está no ponto certo. Quando eles falam do Deus que há na gente, do brilho de Deus que há em você, nossa, como você é diferente por isso, você é diferente por isso, por isso, por isso. Eles vão começar a comparar o nosso caráter com o caráter de Cristo. A mensagem está no tom certo. Você tem que aparecer para que Cristo seja visto. Não existe invisibilidade no reino. Ao mesmo tempo, não existe uma fama egoísta, uma fama que pensa em você, que, puxa, não, ninguém me notou aqui, não. Eu estou preocupado se as pessoas notaram Cristo aqui. E quando é Cristo que tem que ser visto, você não tem o direito de não ser notada. Porque senão, se você não for notada, você está tirando das pessoas a possibilidade de que Cristo seja visto. Esta frase que nós dizemos aqui, você é a parte visível de Deus, é isso. Você é a parte visível de quem? Quem é visto? De Deus. Então, a Bíblia diz: os tímidos não entrarão no reino de Deus. Não tem a ver com a timidez que não gosta da frente, não tem a ver com a timidez que não gosta de falar em público. Não é essa timidez da introspecção, da pessoa que é mais calada, mais analítica, não tem nada a ver com isso. Ele está dizendo: aqueles que são tímidos em me mostrar para o mundo não são direitos, não têm direito do meu reino. E só tem um jeito da gente mostrar Cristo para o mundo: é com quem nós somos. Não tem outro jeito. A Bíblia diz assim, ó, eu repugno essas pessoas porque eles me honram com o lábio, mas o coração deles não está em mim. Tem que haver uma, não absoluta sintonia, porque nós somos falhos, mas precisa haver uma harmonia entre o coração e a fala. Quando o coração e a fala se harmonizam, no sentido de que é de dentro para fora, como a Vânia está falando, você tem que ser vista. Ou seja, eu tenho um conselho para você: continue sendo tímida e se exponha ao máximo. E Paradoxo. isso, É e, paradoxal isso é paradoxo. paradoxal. Continue não querendo aparecer e se exponha ao máximo que você puder. E isso, Falar em eu te amo, eu amo você, Thalita. Dá para devolver? Oh, pastor, amo você, Aí preciso de você para sim, ser feliz. que benção. Vamos continuar, vai, Deval. Tá lindo isso, isso aí, tá isso, lindo. irmã Thalita, e Thaís, e Vânia, isso prova, né, que nós estamos aqui é, por Deus e para Deus, né? Porque senão a gente não faria, né, o que a gente talvez não se sente à vontade, né? Então, assim, é só por Deus mesmo e pelo a presença do Espírito Santo em nossa vida. Como você falou, você não gosta muito dessa exposição, mas por que você faz? Porque você percebe que é uma obra divina, né? O Espírito Santo está impulsionando, é Deus que vai cercando, né? Usando o pastor Wagner, usando o Rogério, usando o outro. Passa a lição para nós, né? E eu acredito que aqui está, né, essa transformação, como a Vânia falou, de dentro para fora, né? Porque a gente vai tendo essa percepção, falou, se Deus quer, então eu vou. E isso é saudável, isso é bacana, porque a gente não vem aqui sim, mas opa, eu vou lá porque, né, eu quero aparecer, eu quero que todo mundo. Não, muito pelo contrário, né? Não quero estar aqui, mas eu estou porque Deus pediu para estar, né? Então, isso é muito saudável. Eu acredito que isso também faz parte de um aprendizado de uma vida cristã. Nem tudo que a gente gosta de fazer, a gente pode fazer ou precisa fazer. Mas Ai, nem me tudo entregou aí, aquilo tu que a gente não acredita? Eu acho que ela gosta, esqueceu a isso. gente não deve fazer ou não precisa fazer. Deus nos chama a fazer várias coisas que talvez não é do nosso, né? Opa, eu gostar, né? E nem sempre, não quer dizer, esse limite não é meu. Esse limite é de Deus, né? E aí eu estou onde Deus quer que eu esteja. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém. Deixa eu só falar um pouquinho dessas três que eu Roger, amo. pronto, vem aí, Hoje. Rogério. Amo essas três. Eu acho que o Espírito deu um tiro em uma para acertar a Vânia. Para mim é a que mora nas minhas orações. Claro que eu cuido Obrigada. das outras duas, mas a Vânia, eu sabia que o Espírito queria acertar nela. E usou a Thaís, usou a Thalita, que, claro, foram muito beneficiadas.
mas a Vânia era a que mais precisava. E por isso eu sempre oro por ela e eu sei que a transformação dela vai ser grande. E o testemunho dela vai ser muito, muito, muito grande. Eu tenho Obrigada. certeza. Eu amo essa família e por isso eu queria ver muito essa conversa dessas três, porque o sonho da gente é ver a nossa família aqui na sala. E ela tem esse privilégio de ter três, né, Ter da três, né? família. Então, eu estou Ô, muito Rogério, feliz pela vida de vocês. Obrigada. Rogério, eu Na, entrei na aqui. verdade, na É, verdade, o Rogério começou a dar estudo para a Cláudia e eu falei para o Rogério, eu tenho uma irmã em Santos que pode dar um apoio para a Cláudia e eu vou pedir dela para dar esse apoio para a Cláudia. Então, foi assim, Deus cercando a Vânia de todo Foi, jeito, né? foi verdade, A verdade Vânia isso. tem um perfil de acolher as pessoas, um perfil de demonstrar amor, um perfil assim que é dela. E esse dom que ela tem, dado por Deus, a Áurea está aí sinalizando, a Áurea é outra que a Vânia trouxe para a sala. A Áurea é amiga dela e já está sendo também movida, né, pelo Espírito, está frequentando a sala. Então, foi por causa da Claudinha que o Rogério estava, né, que a Isso. gente puxou a Vânia. Deus tem jeito de fazer todas as coisas. E agora a Obrigada, Vânia, Rogério. e agora a Vânia é minha também. Obrigada. Exatamente. Com relação Rogério, só com relação àquela fala Thalita, eu também sou desse jeito. O pastor Wagner briga comigo também. E ele quer me expor o tempo todo. Mas eu acho Meu, lindo, Rogério, meu, eu acho meu, lindo, pa- né? Ah, meu papel, Rogério, como líder, é provocar um crescimento em vocês que supere o líder discipulador, entendeu? Não. O líder tem que fazer com que o outro cresça. Eu tenho que entender o limite, até onde eu posso ir sem constranger. Mas se tem um potencial, se tem alguma coisa para oferecer, olha a bênção que é a Thalita hoje, a Thaís de sempre, quando ela vem aqui falar com a gente. Olha você com esse jeitinho aí, todo manso de falar o que você tem provocado no coração das pessoas. O Adevaldo, como eu, não imaginávamos nunca que o nosso ministério fosse hoje tão amplo como é. Se a gente se escondesse, se desviasse disso, nós estaríamos pecando contra Deus. Então, meu papel como líder é desafiar vocês e quero que vocês superem o pastor Wagner, porque a gente quer o reino de Deus estendido sobre a terra. Amém. verdade. Eu me Amém. baseio muito na história de Moisés, sabe? Porque ele estava com o rosto brilhando e e ele não percebia. E todos pediram para que ele colocasse um véu, porque não aguentava o brilho dele. Mas ele não percebia. E ninguém falou que ele era forte ou que ele era especial. Falou que ele estava com o rosto brilhando porque ele estava na presença de Deus. Então, o brilho não era de Moisés, era porque ele foi à presença de Deus. Então, por isso que tá ali, tá? As pessoas conseguem ver em você o que você não consegue ver. E avisam para você que o rosto está brilhando. Nesse período da sala mesmo, algumas salas que eu frequento, que eu é, passo mensagem, as pessoas, eu gosto de ver como elas me veem. Eu não consigo ver como você está dizendo. Então, assim, eu me sinto grande pela visão deles. Então, na última mensagem que eu fiz, 10 mil pessoas assistiram, eu fiquei, meu Deus, como é isso? 10 mil pessoas para Rogério? Tá, com certeza foi a palavra. Porque de mim mesmo não tinha condições disso, entende? Então, é uma coisa grande demais. E eu sempre digo como Paulo, a gente é um vasinho de barro com um grande tesouro dentro. Aí isso faz a diferença. Deus abençoe vocês. Desculpa por eu atrapalhar aí. Vou me é Imagina. fechar bom de novo. demais, né? É bom Obrigada, demais a gente Rogério. ter. Amo vocês tudo. Tem Obrigado, muita. Rogério. Amo você. Te Amo amo, você. meu amigo. É bom demais a gente ter esse feedback, né? Comecei aqui falando que ia ser algo objetivo, né? E olha que nós já estamos chegando às 8 da manhã, né? Então você vê como que o tempo passa, né? Irmã Thalita, irmã Vânia e irmã Thaís, eu quero agradecer demais, tá? Por essa participação de vocês. Terminamos a sala hoje, um momento muito especial. E você vê que a gente reflete. Eu costumo dizer assim. A gente pode até fazer uma devolutiva, fazer aqui uma observação, mas a verdadeira comunicação na mente de cada um, quem vai fazer é o Espírito Santo, né? Porque cada um tem o seu estilo de vida, cada um tem
a sua vivência, né? A sua cultura. Nós estamos falando aqui para pessoas que estão lá no Amazonas, pessoas que estão lá no extremo sul da Bahia, pessoas que estão lá nos Estados Unidos, no Portugal, na França. Então, cada um tem o seu contexto de vida e o Espírito Santo vai comunicando a cada um aqui as experiências, as mensagens que vão sendo dadas aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma de que todo conteúdo, toda fala, toda experiência, o Espírito Santo comunica a cada um dentro do seu contexto de vida. É por isso que eu termino a sala hoje dizendo que fico muito feliz por a vivência de vocês estar sendo compartilhada, porque é dessa maneira que Deus vai falando com as outras pessoas. Amo vocês, preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus que vocês existem. E tem outra coisa, vocês moram aqui, ó, no meu Não coração, paga não paga aluguel. aluguel Não e paga é isso que eu aluguel. falo. Obrigada, pastor. Obrigada. Obrigada. Igualmente, pastor, o senhor é muito amado. É Amém. muito amado. Louvado seja o nome do Senhor, viu? Eu quero aproveitar aqui, irmã Thalita, já que você disse que não gosta muito de exposição, vamos fazer uma coisa boa aqui. Então, encerra com uma oração, tá bom? Tá bem. Maravilhoso Deus, nosso Pai, o nosso coração se enche de gratidão sempre, 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 pelas oportunidades que o Senhor nos dá de conhecermos ao Senhor, conhecermos o seu caráter, também conhecermos a pessoa do Deus Espírito Santo, que ele seja exaltado em nós, que ele possa fazer morada em nós, que nós possamos, de fato, viver na presença dele, mas acima de tudo com ele dentro de nós, trabalhando e operando em nós. Por isso nós te louvamos pelo ministério da Sala 57, que tem desvendado os nossos olhos, tem tirado o véu dos nossos olhos para enxergarmos a pessoa do Espírito Santo. Amém. Agradecemos pela sala de hoje, porque nós aprendemos desde a lição, do sermão, a importância de confessarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Dá-nos, portanto, Deus Espírito Santo, o teu poder para que sejamos testemunhas fiéis e verdadeiras. Dá-nos o impulso para anunciarmos o Evangelho às outras pessoas. Que essa experiência que nós estamos tendo aqui não fique reservada para nós, mas que nós sintamos o desejo de espalhar para todas as pessoas com quem entrarmos em contato no dia de hoje. Agradecemos pela condução do pastor Adevaldo. Abençoa o ministério desse teu servo, a família dele, que ele possa continuar guiando ovelhas ao aprisco do grande sumo pastor. Abençoa também o pastor Wagner hoje nas atividades dele, sua família, todos que estão ouvindo esta sala agora e que vão ouvir depois. Abençoa a Vânia nas suas atividades, na sua vida pessoal, familiar, assim como na influência que ela tem exercido dentro da igreja. Thaís também, como anciã, cuida dela, do seu esposo, seu filho, toda a família, Senhor. Dá-nos, portanto, um bom dia de preparação para o Santo Sábado. Amém. Cuida de nós, de cada pessoa que está ouvindo agora e que vai ouvir depois. Eu rogo e já agradeço, porque eu sei que o Senhor nos ouve, e o faço em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Obrigado, irmã Thalita, irmã Thaís, irmã Vânia. Obrigado por ter topado estar aqui, tá, conosco. Foi um momento muito bacana, muito especial. Tá? Deus abençoe vocês, viu? Amém. Amém. Bom. E outra, agora, nesse momento agora, é aquele momento importante, aquele momento bacana, né? Para a gente poder dar o nosso bom dia aí, né? O nosso bom dia com alegria, né? Não sei se já está liberado os nossos microfones, mas é hora de a gente falar aí para o povo, né? Bom dia com alegria. Vamos lá. Cadê? Cadê o povo? Bom dia com alegria, pastor Adevaldo. Que a bênção toda seja sobre o seu coração.